Olá, nesse vídeo eu vou dividir uma das dores talvez maiores que eu já passei. Por isso eu peço compaixão a todas as pessoas que realmente se proporem a assistir esse vídeo. Em novembro vai completar 9 anos da morte do meu irmão. E desde que ele morreu, a causa da morte dele se tornou um tabu. Algo que não era fácil falar a respeito, algo que todas as vezes que eu ia falar a respeito me trazia um peso muito grande. E eu decidi quebrar o silêncio e falar abertamente sobre isso como uma forma de contribuir para a vida de tantas outras pessoas. No último vídeo que eu gravei, eu falei sobre quando a gente tem uma dor emocional, que a gente deve fazer alguma coisa a respeito, buscar ajuda, porque às vezes a gente não dá conta. Mesmo que a gente tenha na cabeça que a gente dá conta de fazer tudo sozinho, de resolver tudo sozinho, não, a gente não foi criado, no meu interessante ponto de vista, a gente não foi criado para isso. Meu irmão se suicidou aos 26 anos, com um bebê de 6 meses, uma esposa, ele se suicidou. Eu me lembro quando eu recebi a notícia da morte, o impacto que aquilo teve e as reações físicas que eu tive daquele momento em diante. Era como se eu estivesse andando e de repente eu perdesse o chão. Então eu andava e realmente me faltava o chão, porque na hora que eu recebi a ligação é como se tivesse sumido o chão debaixo dos meus pés. Eu ainda quis dizer assim, ó, não, mas você tem certeza? Talvez não seja ele. E a tia dele que me ligou para dar a notícia disse: Lohane, eu fiz o reconhecimento do corpo. E caramba, foi muito forte. Foi um impacto muito forte. O Adriano, ele era o cara mais divertido da galera, da turma. Aquele que fazia todo mundo dar risada, aquele que estava sempre rindo, aquele que estava sempre se divertindo. Por isso era difícil perceber que ele tinha depressão. Ele não era de falar sobre problemas, ele não era de ficar reclamando sobre as coisas. Por isso era tão difícil perceber a depressão dele. Então, nem sempre as pessoas que estão sorrindo do nosso lado, nos fazendo rir, elas estão bem. Às vezes elas estão dando o melhor delas para nos fazerem ficar bem, mas às vezes elas não estão bem. E a gente já morava longe há muito tempo. Quando eu vim embora, quando eu saí de casa com 17 anos, vim morar em Londrina. Ele ficou, ele estava com 15. E daquele momento em diante, a gente já não tinha mais o mesmo relacionamento que a gente tinha antes, a gente já não conversava mais tanto quanto a gente conversava antes. Meses antes do suicídio, nós dois estivemos juntos e ele parecia bem. Não parecia completamente feliz, mas ele parecia bem, entusiasmado com a chegada do filho que estava já para acontecer. Com a chegada do filho, ele se animou, ele se alegrou, foi um momento muito especial para ele, para a esposa. Ainda assim, isso aconteceu. O mês de setembro é um mês de prevenção do suicídio e eu proponho que seja um mês em prol do diálogo. Eu proponho que seja um mês não contra o suicídio, mas um mês a favor da vida. Um mês a favor da cura, um mês a favor do entendimento, um mês a favor da compaixão. Quantas vezes a gente julga as pessoas sem conhecer a história delas, sem conhecer as dores delas, sem nunca ter passado por aquilo que elas passaram? Que a gente tenha um olhar diferente. Quantas vezes a gente
julga a depressão como frescura, como coisa de gente que não tem o que fazer, como doença de rico. Vai trabalhar que passa. Nossa, quantos comentários! E esses comentários são fruto de falta de entendimento, de falta de conhecimento, de ignorância. Então, que a gente possa perceber que existem pessoas que estão passando por lutas que a gente sequer se dá conta, independente delas estarem sorrindo ou não, independente delas parecerem alegres ou não. Em tempos de mídias sociais, todo mundo parece feliz, a vida de todo mundo parece resolvida. E às vezes não é bem assim. Quantas vezes a gente está passando por uma situação e a sensação é de que ninguém pode nos compreender, de que ninguém pode nos ajudar, uma ânsia, um desespero de resolver o problema. Conversando recentemente com meu filho a respeito do suicídio, um conhecido meu tentou o suicídio recentemente e eu contei para ele e ele me disse assim: mãe, a pessoa que se suicida, ela não quer morrer, ela quer acabar com o problema. Ela quer pôr um fim naquilo que ela está vivendo. Talvez um fim na dor que ela está sentindo. E por se ver sem opções e por se ver sem possibilidades, a morte parece a única saída, a única opção. Que a gente tenha um olhar de compaixão, um olhar mais compassivo com relação às pessoas, com relação aquilo que o outro está passando, aquilo que o outro está sentindo, aquilo que o outro está vivendo. Não foi à toa que eu escolhi o caminho que eu escolhi de contribuir com a vida das pessoas, de trazer alento, de trazer possibilidades de cura, possibilidades de sonhar de novo e de viver uma vida muito mais feliz, porque era isso que eu estava buscando. Logo depois da morte do meu irmão, eu mergulhei de cabeça na PNL, na programação neurolinguística. Tudo aconteceu magicamente para que isso fosse possível. E o que eu queria era acessar a minha dor. O que eu queria era uma forma de conviver, de viver com a minha história, de reescrever a minha história. E aí eu percebi que eu poderia contribuir com a vida de outras pessoas que talvez estivessem em lutas diferentes das minhas, mas que as ferramentas que eu estava desenvolvendo para mim poderia fazer sentido para os outros. E aí eu percebi que quando a nossa vida faz sentido para mais pessoas, aí sim tá a realização, aí sim tá a felicidade plena. Eu não vou me alongar mais, eu gosto de falar bastante, meus vídeos acabam ficando muito longos. Eu queria com isso trazer um pouco mais de consciência, para que a gente pudesse ter um pouco mais de consciência. A física quântica fala que tudo que a gente luta contra é mais disso que a gente cria. Então, se a gente luta contra a guerra, é guerra que a gente está criando. Se a gente luta contra a violência, é violência que a gente está criando. Então, lutar contra o suicídio, eu vejo que é mais disso que a gente vai criar. Diferente disso, a gente pode lutar a favor da vida, a favor da felicidade, a favor da compaixão, a favor do amor. Que a gente possa olhar para as pessoas, conhecidas ou desconhecidas, com olhos de amor. Afinal de contas, foi esse mandamento que nos foi deixado, né? Um grande beijo. Que esse vídeo tenha servido para você de alguma forma. E se isso aconteceu, por favor, me deixa saber. Se fizer sentido, compartilha com outras pessoas também. Um grande beijo. Até breve.